Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro virtual, essa live para tratarmos sobre o mercado de de ativos alternativos e de créditos inadimplidos. Agradeço a presença de todos e quero já cumprimentar o Dr. Francisco Clemente, o líder dessa pesquisa realizada pela KPMG. Já o parabenizo pelo trabalho, Dr. Francisco e toda a sua equipe. Agradeço essa parceria com o Ibajude de se colocar à disposição para apresentar toda essa pesquisa. Quero cumprimentar o corpo diretivo do Ibajude. Faço isso na pessoa da diretora doutora Gabriela Campostrini, doutora Eroni de Santos, que eu os vejo aqui na tela. Nossa dinâmica hoje vai ser expositiva mais por parte do Dr. Francisco Clemente, então fique à vontade, doutor Francisco, para apresentar toda a visão da pesquisa, né? Uma pesquisa robusta que traz aí entrevista com mais de 100 pessoas que atuam nesse segmento, nessa área tão importante para a economia, um mercado pujante. Eu tenho certeza que toda essa visão será bem desenvolvida na sua exposição. Então, já agradecendo a presença de todos, passo a palavra ao doutor Francisco para que faça a sua apresentação. Muito obrigado, Breno. É um prazer, um super prazer estar aqui com todos vocês, nesse ambiente aqui do Ibajude, de muita discussão, muito pensamento crítico. E é uma honra tê-los dentro do nosso estudo e também poder aqui compartilhar um pouco daquilo que a gente tem visto, vivido, discutido com o mercado, né? Então, muito obrigado. Eu tenho aqui um material que eu preparei para vocês acho que uma meia hora, 40 minutos a gente consegue passar. A dinâmica aqui, fiquem à vontade, né, para me perguntar, eventualmente ao final, como for melhor aí da dinâmica de vocês. E eu acho que diferente de muitos aqui também, o doutor vocês podem deixar de lado, viu? Eu não sou advogado também, então tem esse ponto. Então, sou financista, sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, sou um sócio da KPMG, estou há 17 anos trabalhando com reestruturação, em alguns momentos ajudando empresas a alongar dívida das maneiras mais diversas possíveis, em alguns outros momentos ajudando os bancos a encontrar a melhor saída para uma reestruturação, e em outros tantos momentos, né, trabalhando com transações de créditos inadimplidos e NPLs, e todo ativos alternativos aqui que a gente vai falar. Então, vai ser um prazer aqui e agradeço novamente pela oportunidade. Eu vou abrir a minha tela agora, peço só que, se possível, vocês confirmarem que estão vendo a minha tela aqui em tamanho grande, tudo certo? Se alguém puder só confirmar. Eu não estou vendo mais ninguém, viu? Perfeito, Então, a tela tá completa. perfeito, eu não consigo ver mais vocês. Então, qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade de me interromper aqui por voz mesmo. Então, vamos lá, né? Muito bem, a gente desenvolveu essa pesquisa aqui, o mercado de ativos alternativos e créditos inadimplidos no Brasil, passar um pouco do contexto econômico, as principais características, né, e visão de vendedores e compradores desse mercado, né? Talvez aqui explicar em poucos slides o que é esse mercado, depois a gente passa pelo contexto macroeconômico hoje do Brasil, que favorece esse mercado, né? Aí a gente vai para um resumo aqui do que os vendedores falaram, depois do que os compradores,
Por fim, os principais aspectos de uma transação, a gente traz, né, uma visão aqui de quem faz esse tipo de transação, é, algumas melhores práticas, né? Então, o mercado, acho que de ativo alternativo, ele tem crescido, né, amadurecido nos últimos anos. Ah, a gente, a gente vê, né, um número crescente de transações e de participantes, né, especialmente tanto compradores quanto vendedores. Com o cenário atual hoje do mercado, né, com taxa de juros se elevando, né, cada vez mais aqui e com perspectivas de aumento, isso favorece, né, quando se aumenta os juros, né, a empresa, o empresário, a pessoa física, ela tem mais dificuldade, né, de fazer os pagamentos ali e, consequentemente, né, muitas vezes entram em algum tipo de inadimplência, né? Esse também é um investimento, como muitos compradores, investidores têm visto como uma boa alternativa de diversificação, geralmente atrelada a taxas de retorno acima, né, do que se encontra ali com outros tipos de investimento, obviamente atrelada ao risco. A gente vai falar bastante disso nos próximos slides, né? É, Alguns avanços da legislação eu acho que a gente teve, né, especialmente com a introdução dentro da Lei de Recuperação Judicial, né, né, elementos dizendo da cessão de crédito, né. Vale lembrar também que não é só uma questão de recuperação judicial, mas independentemente, né, do estágio que a empresa ou alguém se encontre, a venda e cessão de crédito pode acontecer a qualquer momento, né? E olhando do ponto de vista de vendedores, né, muitas vezes a cessão ela está atrelada a uma busca de melhoria, né, de índices financeiros, né, tirar aquele problema do balanço da empresa. Outras vezes a motivação é o custo, né? Então não preciso ter aquele custo, né, de cobrança atrelado a algo que eu já não tenho perspectiva de receber, né? E muitas vezes na venda a gente vê, né, benefícios fiscais, né? Por você vender por um valor menor, você pode reconhecer ali um prejuízo e logo você deixa de pagar, né, algum imposto. Então, uma grande visão aqui do mercado. E quando a gente fala de ativos alternativos, né, talvez uma palavra um termo bem genérico, né? E muitas vezes a gente escuta falar por ativos estressados, créditos inadimplidos, né? Os NPLs, que são os non-performing loans, né? Então, aquelas dívidas não performadas, créditos podres, né? Entre muitos outros, né? A gente tenta dividir aqui em três grandes grupos, né? O primeiro deles são os créditos pulverizados. Então, são geralmente carteiras, né, de créditos não performados de pessoa física, composta por muitos devedores em grande quantidade, né, e com ticket médio menor, né? E são todas essas aqui, alguns exemplos, né, desde uma conta de utilidade de água, luz, telefone, gás, né, passando por boletos e duplicatas, né, de uma empresa que vendeu para alguma outra empresa e que deixou de receber, está lá no PDD, né, da empresa, ou mesmo os produtos bancários, né, leasing, né, financiamento automotivo, cartão de crédito consignado, imobiliário, né, a cédula do produtor rural também, enfim, crédito pulverizado, né? A segunda classe que a gente nomeia aqui são os créditos corporativos de discussões judiciais, muitas vezes conhecido também como single names, né? Que são geralmente créditos ou carteira de créditos, né? Com valores devidos por né, ou um grupo menor de devedores, geralmente pessoa jurídica, e são as ações judiciais, são as discussões em câmara de arbitragem e créditos em recuperação judicial ou falência, né? Aqui muitas vezes também tem os créditos que
que tem algum tipo de garantia, né, algum imóvel, né, alguma garantia real. E, por fim, os créditos com entidades públicas. A gente está falando aqui de precatórios, pré-precatórios, créditos tributários, né, ou demais disputas aí, ou discussões administrativas com entes públicos. Então, talvez aqui para trazer um pouco da visão, né, e dividir aqui como que o mercado enxerga, né, esses diferentes tipos de crédito. E, na essência, né, todos eles têm algum tipo de estresse, têm algum tipo de inadimplemento, né, ou algum tipo de discussão. Isso tudo dito, quando a gente olha agora para o cenário macroeconômico no Brasil, esses números eu peguei do próprio estudo, né? Depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Taxa de juros, né, em junho de 24 estava com uma tendência de queda, agora a gente já vê, né, que subiu rapidamente agora, né, até recém divulgado e com perspectiva ainda de maior crescimento. Isso faz com que, né, o nível de recuperação judicial também cresça, né? Então, se a gente olha, isso a gente tem visto muito também na mídia, né, nos últimos meses aí, um nível de recuperação judicial crescente também, né? E no fim do dia, quando a gente olha, né, um dos indicadores, né, no Banco Central, aquelas dívidas no risco H, que é as dívidas ali vencidas há mais de 180 dias, a gente vê, né, que especialmente aqui pós-pandemia, é, a curva vem aumentando, né? Vem aumentando a cada aqui é uma visão trimestral, né? E isso logo, né? A inadimplência, né? Aumentando também. E aí, então, a gente pensou muito nesse contexto todo, né, como que a gente pode, né, educar o mercado, levar pensamento crítico para o mercado, isso dentro aqui nós, né, da KPMG e daquilo que a gente gosta de ser visto no mercado como alguém que leva informação crítica, né, a gente, então, decidiu fazer essa pesquisa, né. Eu já começo agradecendo aqui o Breno e, obviamente, em nome de todo o Ibajude ali por participar com uma palavra inicial do nosso estudo. A gente também teve a felicidade aqui de ter o Isaac, que é o presidente da Febraban, a Silvia, que é a presidente também da BBC, dos bancos ali comerciais, o próprio Francisco Ferreira, que meu xará das fintechs, né, da ABCD, e o Luiz Fabiano, do TMA, né? Então, assim, todos aqui trazendo uma perspectiva das suas respectivas instituições, no sentido de como é importante a discussão, o letramento, né, o debate com relação a esse mercado, né? Então, tem algumas associações aqui que fazem muito, né, os seus associados fazem muito pouco isso, outras querem fazer mais, tem uma visão aqui de como, né, como deixar de perder ou ganhar dinheiro com isso, né? Entendo que dentro aí da visão do Ibajude tem uma questão de como viabilizar, né, toda a parte de insolvência, né, então de uma falência, de uma recuperação, né, judicial, extrajudicial, e como é importante essa discussão para que cada vez esse mercado seja mais maduro e as coisas aconteçam para oxigenar a economia, né? Eu também agradeço também os 100 profissionais, né, de mercado, talvez tenha alguns aqui, que participaram desse estudo. Foram 42 compradores, né, ou seja, 42 fundos de investimento que compram ativos e 58 potenciais vendedores, né? Potenciais aqui é porque
a gente falou tanto com vendedores, né, que já fazem isso de maneira recorrente, né, e alguns bancos se enquadram aqui, mas também vendedores que nunca fizeram, nunca pensaram, né, em fazer. Claro, tem bancos, instituições financeiras nessa categoria, mas também empresas, né, de prestadores de serviço, indústrias, né, agronegócio, que nunca fez ou já pensou em fazer e precisa entender melhor. Então, eu vou disponibilizar o link para vocês e convido todos ali a acessar com mais detalhes aqui do que vai ser a minha apresentação mais resumida disso. Então, dos 58 vendedores, né, a gente entendeu, né, que desses 58, 60%, olhando um pouco do perfil deles, né, 60% são empresas de venda de produto e serviço, 20% aqui instituições financeiras, 9% as fintechs, né? E aí, quando a gente perguntou, né, a empresa já realizou a venda desse tipo de ativo, né, do crédito inadimplido anteriormente. Um ponto muito interessante, né, é que uma menor parte já vendeu, então 20% fez ou uma ou algumas vezes, e 65% aqui nunca fizeram, mas já avaliaram ou têm interesse em fazer, né? Então, aqui tem um mercado super grande ainda, né, vamos dizer, desatendido ou com pouca informação para que possa se considerar a venda ali, né, de créditos inadimplidos. E aí o ponto interessante é quando a gente quebra esses números pelos tipos de instituições, né, a gente vê que as instituições financeiras, né, são as que mais fizeram, né, as que mais fazem aqui, 50% delas já fizeram aqui, né, 58 aqui, né, já fizeram uma ou mais vezes. E a hora que a gente olha, né, as empresas de venda de produtos, as fintechs, elas nunca fizeram, mas têm algum tipo de interesse em fazer, né? Então, os bancos estão na frente disso, mas ainda tem outros tipos de negócios que nunca fizeram e gostariam de fazer, né? E qual a razão para a empresa não considerar a venda, né? Então, algumas razões foram, a maior delas, né, que entendem que tem um volume baixo, né, um volume pequeno de créditos, né, e aí no momento, na hora que você olha uma empresa e você vai somando, né, de ano em ano, e aquilo que vira um PDD, de fato, perto dos números das empresas, geralmente ali é 2, 1, 2, 3%, né? Mas na hora que você soma ao longo dos anos, né, pode ter um valor ali considerável. Mas essa foi o principal motivo. Mas um segundo motivo também interessante aqui é de não ter experiência na venda, né? Então, novamente, aqui um dos objetivos do estudo. A gente perguntou também qual o principal motivo para ter vendido, né? Para aqueles que já venderam, né, a carteira de ativos alternativos e crédito. Mais do que a metade diz que o que importa, né, o principal motivo é dinheiro em caixa, né? É colocar um dinheiro no bolso, né? Outros olham muito mais para a questão contábil, né? Então, eu vou melhorar meus índices financeiros aqui, tirando, né, algum ativo podre aqui do meu balanço e outros também a redução de custos de cobrança, né? E aí, aqui, as diversas motivações aqui, né, divididas pelos tipos de instituições, né? E a gente vê que, quando a gente olha para as instituições financeiras, é muito maior, né, tem um peso maior na questão contábil, por questões regulatórias, inclusive, e a questão de redução de custos de cobrança. E as demais empresas aqui, de fato, dinheiro no caixa é o que importa, né? E por quanto você consideraria vender, né? Essa é sempre a grande questão, né? E a gente vê uma discrepância aqui, né, entre o que os vendedores pensam para o que os compradores pensam, mas na maioria aqui, né, a gente pode ver aqui que um terço
dos vendedores dizem que alguma coisa em torno de 10 a 25% do valor de face. E quando a gente perguntou, né, se os devedores da carteira ainda são clientes da empresa, né, é, é, a maior parte não é, né? Então, se a gente olha aqui, né, quase, enfim, 50, mais da metade aqui não é um cliente. E um ponto super importante, né, que geralmente no processo de venda acontece, é você ter os documentos, né, bem embasados para depois da venda o novo comprador fazer a cobrança. E a maior parte diz que tem, né, esses documentos disponíveis para venda, né, no momento da venda, que 91% dizendo que tem, e tem aquele pessoal ali que sabe que as informações não tão fáceis, né? E quanto menos o nível de informação, maior a incerteza, maior vai ser o deságio, menor vai ser o valor que o vendedor vai conseguir obter naquele ativo, né? E o que os compradores dizem, né? Então, mudando agora, olhando para os fundos que compram isso, né? Então, dos 42 que a gente conversou, né? A gente tem aqui, né? A grande parte são da área de finanças e crédito. Agora, um ponto interessante que a gente viu aqui é que começa a aparecer, né, muitos desses fundos com advogados, né, tributaristas, né, em teses, né, de que exige uma capacidade muito além de fazer conta, né, e sim de entender o que que é aquele ativo, né? Especialmente quando a gente fala de créditos corporativos de maior monta, né? E talvez aquilo que a gente via os fundos no passado terceirizando a função, né, de alguém com capacidade jurídica, legal, advogado, tributarista, hoje a gente já vê aqui que dentro da equipe mesmo interna tem aqui outras capacidades, né? Então, essa é um pouco da visão das capacidades que os compradores têm. E quando a gente perguntou há quanto tempo né, o fundo, esse comprador, realiza, né, a compra, a gente viu aqui, né, que 40% do mercado é muito novo, né? Eventualmente ali no momento da pandemia, ou próximo, né? Nos últimos 5 anos, que fazem esse tipo de transação, né? 60% já faz há mais de 5 anos, mas ainda tem muita gente aqui nova, né? E a gente de fato vê que, né? Special Cities, né? No fim do dia é um outro nome usado. Esses fundos, então, tem muitos fundos novos, mais uma vez aqui, motivo do nosso estudo. E aí, quando a gente perguntou para os compradores qual tipo, né, a preferência que eles têm para os ativos, o primeiro colocado aqui foi créditos corporativos de pessoa jurídica, o segundo, recebíveis aqui em recuperação judicial, eventualmente esses dois eles se conversam, né? O terceiro, recebíveis com imóveis em garantia. E o quarto aqui, as carteiras massificadas, né, os créditos pulverizados de pessoa física. Tinham 8 tipos aqui, eu selecionei esses 4 primeiros. Vamos dizer que são os pãozinho quente aqui, quando a gente olha o que oferecer e o apetite dos compradores. E aí, quando a gente perguntou se tem algum tipo, né, de preferência, alguma preferência por tipo de recebível, né, o que chama atenção aqui, né, contratos empréstimos para pessoa jurídica de capital de giro, então foi o que foi mais selecionado, mas tem uma grande parte aqui né, que está bem pulverizado aqui as respostas, né? Então, em quarto lugar aqui fica, né, sem nenhuma preferência. E algo interessante aqui para olhar é que ninguém aqui, ou quase ninguém, respondeu que tem interesse em contratos de financiamento estudantil
ou contratos de financiamento automotivo, né, dentre os 42 compradores que a gente conversou. E essa é uma das principais perguntas ali que sempre todo mundo quer saber quando a gente conversou, quando a gente perguntou para os compradores, né, qual o retorno esperado, e a maioria ali, ó, 60, 70% respondeu que o retorno esperado é entre 25 e 35% ao ano, né? Então, geralmente quando os vendedores me perguntam quanto que vale o meu crédito, né, que eu quero vender, não tem uma resposta simples para dar, né? Mas geralmente o que eu respondo aqui é, ó, imagina quanto tempo você vai demorar para receber esse crédito e traz a uma taxa, né? Uma taxa de desconto de 25 a 35% ao ano, né? Obviamente que tem outras maneiras de fazer esse cálculo, quando tem algum imóvel atrelado, né? Ou quando é uma carteira para diferentes tipos de crédito, tem diferentes tipos de cálculo aqui de valor, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. E qual foi o aging, né? Qual foi a idade média das transações realizadas? Então a gente vê que até 5 anos, né, de vencimento é onde tem, após 5 anos aqui, as opções caiu bem aqui o nível de respondentes, né? E talvez ali o que a gente vê mais é entre 180 dias e 5 anos vencidos, né? É onde a gente vê mais os compradores interessados, mesmo porque talvez abaixo disso, né? Não o próprio vendedor também não vende, né? Ou é menos comum a venda. E indo para o final aqui da visão dos compradores, né? Qual é a composição do capital, né, para investimento? Então, aqui a maioria tem dinheiro próprio, né, e também capta recursos de terceiros, e uma parte trabalha somente ali com terceiros e uma menor parte ali somente com capital próprio, né? Quando a gente perguntou o volume, né, de transações, esse número me chamou a atenção. Então, um terço realizou mais de 100 transações nos últimos 5 anos, né? Estamos falando aqui de 20 transações aqui na média por ano, né? E tem ainda, né, uma boa parte aqui que talvez esteja começando e está ainda com volume baixo. E quando a gente viu o tamanho dessas transações, né, a maioria não, mas 21% aqui menciona transações de até 50 milhões de reais. Mas a gente também vê aqui transações, né, multibilionárias ou multibilionárias também, com carteiras aqui sendo vendidas ou créditos sendo vendidos acima de 10 bilhões de reais, né? Essa é uma outra pergunta muito interessante e complexo até aqui para explicar, mas a gente fez a pergunta, né? Qual que foi o valor que o comprador tem comprado esses créditos, né? Ou esses direitos, né? E aí a gente olha, né? E cada um desses gráficos aqui é até 2%, entre 2% e 5%, entre 5% e 10%, entre 10% e 20%, entre 20% e 50% e acima de 50%, né? E a hora que a gente olha as carteiras de pessoa física, né? Então, 76% dos respondentes disseram que compraram e pagaram até 10% do valor de face, né? Então, 20% pagou menos de 2%, 32% pagou entre 2% e 5% do valor de face, e outros 24% entre 5% e 10%, né? O total desses percentuais são 76%. A hora que a gente olha as carteiras de pessoa jurídica, né? Ou os créditos, as carteiras de pessoa jurídica,
né, o valor é um pouco maior, né, então, né, menos aqui, 67% pagam pagaram até 10%, né? Então, uma outra parte, né, pagou mais de 10%. Se a gente olha aqueles créditos que apresentaram maior resposta, que foram pagos acima de 50%, são os créditos corporativos, né? Então, aqueles, os single names aqui, então, geralmente se paga, geralmente não, mas para 21% aqui, foi o maior índice dentro dos 50%, dos mais de 50%, paga acima de 50%, né? E a hora que a gente olha, né, esses outros créditos, imóveis em situações especiais, precatórios, créditos em disputa judicial, a gente vê que as duas caixinhas ali, entre 10 e 20, entre 20 e 50%, é onde estão o maior, né, a maior quantidade de respostas. Novamente, cada caso é um caso, cada crédito é um crédito, mas aqui a gente tentando trazer um pouco de racional e visão do que foram essas compras ao longo pelos compradores, né? E eu acho que é unânime, né? Quando a gente perguntou o que se espera desse mercado nos próximos anos, né? E, e muito se fala de crescimento e mais oportunidade, então essa é a visão dos compradores. Tem uma questão aqui de amadurecimento, eu acho que é um ponto importante, e isso vem também com algumas respostas aqui dos diversos, né? Que é amadurecimento no sentido de melhores métricas de precificação, né? Talvez processos de venda mais fáceis, né? No sentido de o vendedor trazer para o comprador alguma coisa mais mastigada, né? Alguma coisa mais organizada, a gente ouviu isso também, né? Mas, de fato, aqui, né, otimismo, né, crescimento, é o que permeia ali a cabeça dos compradores. Então, indo agora mais para o final aqui da nossa apresentação, queria trazer aqui uma visão de tá bom, legal, como faz para eu estar nesse mercado, ou o que eu preciso saber para montar, né, ou para trabalhar num processo de venda ou de compra, seja, né, como um terceiro envolvido, né, como um assessor, ou seja alguém que está ajudando o vendedor, ou está ajudando o comprador, ou tem um crédito e quer vender, né? Alguns pontos, né? O primeiro é discutir o valor, né? A precificação desse negócio. Então, dependendo, né, do tipo do crédito, se fazem análises mais qualitativas, né? Os créditos de maior valor, maior complexidade, né? Não padronizado, né? Uma análise muito mais julgamental, né? E individualizada. E no outro extremo, né, métodos estatísticos, né, olhando produtos, né, das carteiras geralmente pulverizadas, onde você consegue identificar um padrão para encontrar valor, né? Então, para diferentes tipos aqui de créditos, precisa sempre balancear aquilo como que faz sentido se precificar, né? E aí, no momento da venda, né, como vender, né? Então, tem diversas maneiras de você fazer uma cessão de crédito, né, ou comprar, né? E aí, a primeira, a mais simples, é uma venda direta, né? Então, faz a cessão, vende e tchau e benção, né? Agora é com você. Geralmente, isso, você tem um dinheiro na hora, né? Você transfere completamente o risco, né? E não tem mais nenhum tipo de envolvimento contínuo a complexidade de execução menor, né? Então, geralmente se faz através de leilões competitivos ou negociações bilaterais, né? Agora, existem outras modalidades, né? Que é, por exemplo, a venda com upside sharing, né? Então, isso acontece muitas vezes quando o vendedor e o comprador não chegam num
coeficiente comum, né, num preço onde eles acreditam, onde ambos querem, aceitam, né, seja o comprador ou o vendedor, mas ao mesmo tempo querem fazer um negócio, né? E então existe a possibilidade de definir alguns parâmetros aonde se vende, mas dependendo do nível de recuperação daquele ativo, o vendedor pode receber um valor adicional lá na frente, né? E aí tem também aqui é mais complexo, né? Tem um envolvimento contínuo, mas é uma maneira ali, né, de se conseguir fechar um negócio, né, uma transação, onde ambas as partes têm uma divergência no ponto de vista de valor hoje e que pode ser resolvida no amanhã, né? Eventualmente, também aqui a gente vê uma aquisição em veículo conjunto, né? Onde eventualmente se coloca todos os créditos num FDIC, numa securitizadora, em algum tipo de veículo para que ambos, como, como cotistas, né, acionistas de algum negócio ali, possam fazer, né, a cobrança e talvez, por fim, aqui uma gestão compartilhada, né, de cobrança, talvez menos típico isso aqui de a gente ver, mas é algo que também é possível fazer. E alguns pontos relevantes, acho que esse é meu penúltimo slide, alguns pontos relevantes aqui, né, no processo de venda, né, de compra, sempre pensar num processo de venda ordenado, né, estruturado, discutir muito essa questão das expectativas de preço entre vendedor e comprador, na largada, né, já setar as expectativas para ninguém perder tempo à toa, né? É importante também ter as informações prontas e organizadas, né? Geralmente, se não tem isso, ou o comprador não tem interesse, ou mesmo no momento da avaliação, né, a chance de redução de valor por questão de falta de informação é grande. Atratividade do ativo e perfil dos compradores, então não adianta você querer oferecer né, a gente viu aqui que dos 42 compradores que a gente falou, cada um tem um tipo de gosto, né? Tem alguns que preferem carteiras de crédito pulverizadas, outros precatórios, outros créditos corporativos, e, claro, tem alguns que gostam de tudo, né? Então, ter esse fit, né, entre o que se tem e para quem vai oferecer. Sempre importante entender, né, o ambiente e contexto de mercado, né? Geralmente, né, quando o risco, quando né, a taxa de juros básica ela está maior, é um momento de aumentar o volume desse tipo de ativo, porém, como a taxa básica já está muito elevada, o nível de apetite, né, e de retorno esperado pelos compradores, ele vai ser muito mais elevado, né? E aí, muitas vezes, inviabilizando uma transação por questão do valor daquele ativo naquele momento. Então, quando geralmente a taxa de juros está menor, é o momento também dos compradores buscarem, né, diversificarem, né, outros investimentos, buscarem alternativas, e aí para o maior retorno, e aí o mercado né, esse tipo de os ativos aqui alternativos tende a crescer também, a melhorar. Sempre importante, na perspectiva do vendedor, olhar os efeitos contábeis, fiscais, né? E possíveis, né, obstáculos regulatórios, então isso é um fator importante. Olhar e conhecer bem quem é o comprador, né? Não só para a questão do recurso financeiro para fazer a venda, mas a competência para executar a cobrança também, né?
para que o tiro não saia pela culatra, né? No fim do dia, ter algum problema, aquele que está vendendo e ter algum problema futuro. E aqui, por fim, né, ir para o mercado com uma clareza, né, sobre a estrutura adequada na transação e suporte operacional, né, no momento do fechamento. Né? Então, alguns pontos aqui de vista aqui para o processo de venda. Eu acho que eu deixo aqui aberto aqui para a gente fazer um debate aqui. Será um prazer poder discutir aqui com todos vocês. Tem muito QR Code aqui, né? Mas tem um motivo, né? Esse aqui do estudo, então, quem quiser baixar aqui o estudo na íntegra, né? Temos uma versão online, são 60 páginas aqui de estudo, e eu resumi aqui nessa apresentação essas 60 páginas, mas tem muito mais informação ali. Também convido vocês para conhecer a nossa plataforma de ativos alternativos, é como se fosse um marketplace, né? Onde a gente junta compradores e vendedores desse tipo de ativo. Já temos muitos compradores lá cadastrados e estamos trazendo agora os vendedores, né? Então é para fazer ali o matching, né? De quem quer comprar com quem quer vender. E por fim, aqui, vai ser um prazer também estar conectado com vocês via LinkedIn. Eu agradeço novamente pela oportunidade. Talvez volte aí a palavra com você, Breno, ou para os demais colegas do Ibajude, para a gente conversar um pouquinho. Espero que tenha sido claro e proveitoso para todos vocês. Francisco, nós que agradecemos você ter passado essas informações. Eu já tive acesso ao estudo e é um estudo realmente muito denso, mas você conseguiu nesse tempo aí passar a essência de tudo, a importância e as características do mercado. Me surpreendeu, sim, todos esses dados levantados. E nós do Ibajude só temos a agradecer a sua disponibilidade de trazer esse estudo e explicar melhor como foi feito. Eu vou passar a palavra ao doutor Euroni Santos, membro também do Ibajude, na verdade é um dos grandes dos líderes do Ibajude. Então, doutor Euronides, com a palavra. Me ouvem bem? Sim. Sim. Bom, bom dia a todas, a todos que nos acompanham aqui nessa exposição espetacular que o Francisco Clemente fez. É um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, Francisco, e Prazer é já meu. gostaria de aproveitar e parabenizá-lo pela seu poder de síntese na apresentação de um tema tão complexo e tão caro para o mercado, né? Em especial para o mercado da insolvência, que é hoje talvez o grande foco que a gente vai trabalhar aqui nas nossas discussões. Quero agradecer ao presidente Breno Miranda pelo convite. É sempre um prazer enorme falar aqui no Ibajude, e a gente sabe da diversificação, né? Para usar o mesmo linguajar aqui, Francisco, do portfólio do Ibajude, em termos de disseminação de conhecimento para os profissionais que atuam na área da insolvência, né? Isso é extremamente importante, porque a gente vive sempre na perspectiva da educação continuada, né? Trabalhar com insolvência é trabalhar com educação continuada. A gente sempre aprende, sempre tem espaço para melhorar o nosso trabalho, não só processualmente falando, mas entendendo o mercado. Porque no final do nosso trabalho, a gente tem que entregar para o mercado uma solução que faça sentido, né? E no mercado de insolvência, o que faz sentido, né, o que justifica todo esse esforço é você ter empresas recuperadas, né? Ou então você ter uma rápida realização dos ativos e a realocação desses ativos no mercado,
fazendo a economia girar, né? E sem isso, a gente fica como aquele gato que fica correndo atrás do próprio rabinho, não sai do lugar, fica andando em círculos. E não é esse o objetivo aqui. O objetivo é andar para frente e botar a coisa para funcionar. Eu achei o estudo é extremamente interessante. E eu destaquei aqui alguns pontos que eu gostaria muito de ouvi-lo, Francisco, porque eu acho que isto vai ajudar nesse processo de educação continuada. Quando eu vejo os índices do mercado ainda adormecido, né? E aí a gente está falando do mercado de negociação de créditos, de recebíveis, eu entendo que o nosso mercado ele ainda é adormecido, ele é muito incipiente, né? Ele não tem aquela maturidade, e aí acho que no penúltimo slide que você apresentou, você fala de amadurecimento 8%. Longe de mim contestar este percentual, mas eu acredito que assim, o amadurecimento, se nós agregarmos ao amadurecimento a incompreensão do mercado, né? A falta de entendimento de como esse mercado funciona, né? Este percentual com certeza seria muito maior, né? E eu parto da premissa de que amadurecimento pressupõe conhecimento, né? Eu só vou amadurecer, entender, quando eu compreendo o que acontece nesse mercado. E aí eu vou trazer um ponto relacionado especificamente aos processos de insolvência. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? A primeira grande dificuldade que a gente tem para vender esses ativos no processo de insolvência, numa falência, por exemplo. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que, não obstante você tenha os créditos condensados numa massa falida, né? Então, teoricamente, você vai lidar com uma massa falida, que seria o equivalente a um crédito corporativo. Porém, este crédito ele é em si pulverizado, porque são inúmeros os credores que vão compor aquele conjunto de crédito a ser realizado. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas você tem, de um lado, inúmeros credores com uma expectativa de recebimento do seu crédito, né? E você tem, do outro lado, aquele ativo que compõe aquela massa falida, mas que não pertence mais a uma única pessoa, né? A partir do momento que a empresa entra em regime falimentar, todos os credores daquela sociedade empresária têm uma expectativa e têm o poder de veto numa venda como essa, valendo-se, obviamente, das vias judiciais, impugnação, recursos, etc., né? E digo isso porque a gente vivencia isso na prática. Quem atua nesse mercado, né? Quem atua nesses processos, sabe o quanto é difícil para um administrador judicial, ou mesmo para o falido, convencer que a alienação de uma carteira de recebíveis a um percentual que varia aqui entre 5% e 10%, isto é um bom negócio para a massa falida e para os credores. É esta a grande dificuldade. E daí é que eu digo que é o problema do entendimento. Nesse sentido, quem trabalha com essa área, a gente sabe, algumas coisas são difíceis do próprio profissional entender, do próprio administrador judicial entender como é que isso funciona. E aí eu vou entrar num ponto que é a precificação. A primeira consideração, que aí eu vou perguntar mesmo aqui como aluno, qual o valor do ticket? Por exemplo, eu já tive casos em que havia interesse em vender, mas os fundos, né, os compradores falaram assim, não, esse ticket é um ticket baixo. Não, esse é um ticket médio. Não, isto não está no meu ticket de aquisição. E o ticket é como se fosse uma cortina de fumaça na qual a gente não enxerga o que está por trás dele.
acredito que se nós tirarmos essa cortina de fumaça do que é ticket, talvez isso ajudasse um pouco mais na compreensão. Eu imagino que, dentre as variáveis que compõem esse ticket médio, nós vamos ter lá o custo de avaliação, né? Toda vez que você vai adquirir um ativo, você precisa avaliar aquele ativo, avaliar a sua liquidez, né? Quando você fala de um imóvel, é mais fácil a compreensão. Agora, como avaliar uma carteira de recebíveis que é pulverizada, né? E aí você nos trouxe aí algumas dicas, e que eu acho que é o que despertaria interesse no mercado de aquisição desses ativos. O tempo de vencimento desta dívida, o perfil do devedor, né? São pontos que vão impactar diretamente, por exemplo, na avaliação desse ativo, né? Então, a avaliação em si gera um custo. Aliado a esse custo, eu estou tentando aqui, partindo do seu estudo, tá, Francisco? Dissecar um pouquinho o que seria esse ticket, né? Aliado a isso, você acabou de nos dizer aqui que o mercado está 100% atrelado à taxa Selic, né? E isto é um racional muito fácil de se compreender. Ora, se eu posso investir no mercado formal com uma taxa Selic de tanto, para eu sair deste mercado informal e ir para um mercado onde o risco é maior, eu tenho que ter uma margem de ganho, de retorno, que compense o risco. Isto, eu acredito que é algo que entra no custo da avaliação, né? Partindo só apenas desses dois pontos, né? Eu não entendo o que está mais por trás desse ticket, mas partindo desses dois pontos, eu imagino que o mercado comprador vai ter um percentual médio que ele pode negociar essa aquisição. Olha, mais ou menos neste percentual eu posso negociar. Pelo estudo que você nos apresentou, né, este percentual, pessoa física, pessoa jurídica, né, ele chega até 10%. Em alguns casos, na pessoa jurídica, ele pode ser um pouquinho superior a isso, mas ele tem uma variação de 5% a 10%. Né? O que acontece neste ponto, e aí eu acho que está o gargalo. Quem tem uma expectativa de recebimento de crédito, né, numa massa falida, por exemplo, ele olha, essa carteira de recebíveis, pelo valor histórico atualizado, eu vou receber 100. Por que eu vou vender isto por 10? Eu vou abrir mão de ganhar 90%? Né? Então, este o número, eu imagino que seja este o número que o credor vai enxergar quando vem uma proposta de aquisição desses ativos. O problema reside no fato de que ele não ele está enxergando isso de um ponto de números cheios e não relativizando este número. É óbvio que quem está comprando gostaria muito de ganhar 90%, mas ele não vai ganhar 90%. É este o entendimento que o mercado vendedor, né, que os credores de uma massa falida, por exemplo, precisam entender. Entender que não é 90% que o comprador vai ter de lucro. Né? Ele está enxergando um número que não existe. É uma ficção. Os 90% é uma ficção. Por quê? Porque entra uma outra conta. E aí entra esse processo de educação. Primeiro, qual vai ser o tempo de realização desse ativo? Muito bem, eu fui lá e adquiri esse ativo. Quanto tempo eu vou demorar para realizá-lo? Que isso deve estar na avaliação dessa carteira. Um tempo médio de recebimento. Né? Outra coisa, qual vai ser a margem de negociação
deste crédito por parte do comprador, né? Se ele está comprando por 10, em média, ele vai vender... Qual vai ser a conta? É tempo e valor. Então, eu comprei por 10, mas eu quero vender... Se eu comprei hoje, né, neste mês, dezembro, se eu for vender, conseguir realizar esse ativo em 3 meses, eu posso vender com um lucro de 10, de 100%. Ou seja, eu paguei 10, vendo por 20. Para o investidor, ele ganhou 100%, mas ele nunca vai chegar nos 90%, que o vendedor original imagina que ele vai chegar. Tempo de performar aquele crédito que foi vendido. Isto eu entendo que faz parte desse processo de educação. Eu dei uma lida prévia também, como o Breno, no estudo, mas esta é uma informação que não se extrai do estudo. E seria importante entender, o mercado entender que, na verdade, ele não está vendendo um crédito que ele vai ter um prejuízo de 90%. Ele está vendendo um crédito onde o percentual de recebimento daquilo não seria 10%, mas seria só de 20% no máximo. No máximo. E aí muda a perspectiva de quem está vendendo. Porque é importante que o vendedor entenda, olha, eu estou transferindo esse crédito para um agente de mercado que só faz isso, que não está aí para perder dinheiro, e ele vai conseguir realizar esse meu crédito por 20% do valor de face dele, e não por 100%. E isso muda, porque ele não vai ter ferramentas sequer para fazer estes 20%. O máximo que ele vai conseguir é 10%. Se ele persistir numa cobrança, com os custos envolvidos, remuneração de profissionais, contratação de advogados, etc., enfim, toda a estrutura que envolve o recebimento do crédito, ele não tem ideia do quanto isto é difícil para receber. E mais, quando você coloca esse crédito no mercado secundário, o giro da economia é muito maior. Ele mesmo, como um fornecedor ou como um prestador de serviço, vai se beneficiar indiretamente quando aquele crédito se performar e o dinheiro voltar a circular, né? Vai melhorar toda a economia como um todo. Então, eu acho que assim, eu gostaria de entender essa questão do valor do ticket, valor final da performance daquele crédito adquirido, porque isso vai tirar esta ilusão dos 90% que o vendedor acha que está perdendo. E, na verdade, ele já perdeu, né? Não é que ele vai perder, vai deixar de ganhar, não, ele já perdeu aquilo ali. Eu acho que a gente falando em termos de amadurecimento e de educação, eu tenho essa dúvida, né? E entender por que o mercado tem um ticket tão alto, porque nem todos os processos de insolvência têm ticket alto, tem um valor, mas ele não é tão grande assim. Por que o custo para o mercado, para um volume menor, é tão alto que inviabiliza esse tipo de negócio? E aí você vai ter o quê? Você vai ter um monte de processo tudo parado, sem chegar em lugar algum. Bom, acho que já falei demais, né, Breno? Eram essas as minhas primeiras colocações aqui. Eu gostaria muito de entender isso, Francisco, porque é um estudo óbvio. Eu não sei em que medida os fundos querem preservar essa informação, mas o fato é o seguinte, é um fato real. Se você for olhar a performance de um fundo que adquire créditos no mercado, a gente vai ver que, embora ele lance lá que ele teve um lucro de 100%, comprei por 10, vendi por 20, isto não significa que ele teve 100% do valor de face do crédito. Ele tem 100% sobre o custo, o valor desembolsado na aquisição do crédito, o que é muito diferente. Como eu não sou economista, a forma de apresentar a pergunta não é tão técnica assim, mas eu acredito, tenho certeza que você vai trazer
esse esclarecimento para nós. Muito obrigado, viu, Breno? Obrigado. E esqueci de cumprimentar a minha colega Gabriela. Bom dia, viu, Gabriela? Bom dia, doutora Euronides. Francisco, com a palavra aí. Não, poxa, doutor Eronides, muito obrigado aí pelas ponderações e atenção ao tema, e todas as ponderações muito pertinentes, né? Eu anotei algumas aqui, eu acho que eu vou tentar aos pouquinhos aqui e trazendo alguma visão adicional, né? A primeira questão do amadurecimento, eu acho que talvez aqui é uma pesquisa, né? E a gente fez essa pergunta para os compradores. Então, talvez os compradores, por si só, já estejam amadurecidos, né, nesse tema, tanto é que são compradores, são investidores, então eles conhecem melhor isso, mas eles olham para o mercado então, aqueles 8%, se eu não me engano, né, que é uma menor parte, né, e eu acho que tem a ver com eles mesmos já estão, né? Quando a gente faz esse tipo de discussão, o letramento é muito menos para os compradores, que já conhecem isso muito bem, e muito mais para os vendedores, né? Então, eu acho que precisa de um amadurecimento dos vendedores, ou daqueles que giram em torno dos vendedores, do que os próprios compradores. Quando a gente fala de ticket, talvez olhando no retrovisor, eu estou na KPMG há 17 anos e meu primeiro projeto aqui foi de venda de um crédito podre, né? Uma carteira de uma empresa de telefonia. E naquela época, eu acho que tinham dois, três, quatro fundos de investimento com esse perfil no Brasil, né? Estava começando a recuperação judicial, inclusive a nova lei, né? E então, se a gente olha há 10 anos atrás, a gente já talvez contaria, talvez há 10 anos atrás, a gente contaria já na palma das duas mãos o pessoal que estava fazendo esse tipo de trabalho, né? E hoje, só na nossa pesquisa aqui, eu consegui falar com 42 deles, né? Então, eu acho que no momento que a gente tem mais participantes no mercado, essa questão do ticket, ela se resolve, né? Porque você vai ter desde aqueles grandes que abaixo de um determinado valor, eu não pus aqui no nosso estudo, eu não pus aqui na nossa apresentação, mas lá no estudo a gente faz essa pergunta: qual que é o ticket médio que os compradores têm interesse, né? Então, quanto mais gente, quanto mais comprador, eu acho que a gente vai diminuindo essa questão do, puxa, isso é muito pequeno para mim, né? E aí a gente vai ter desde aqueles que olham os maiores, os médios e os pequenos também, né? Então, acho que isso a gente consegue, com amadurecimento no mercado, com mais gente no jogo, a gente vai conseguir dar liquidez e fazer com que transações aconteçam dos mais diversos tamanhos e dos mais diversos tipos também, né? Como a gente viu ali, tem uma infinidade de tipos de situações, contextos, créditos, recebíveis, diferentes contextos, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que você trouxe. Estou tentando trazer aqui um pouco mais de visão. A questão da avaliação, e, e eu acho que essa discrepância entre o que o comprador acha e o que o vendedor acha, né? Isso tem para qualquer ativo, né? Se a gente vai vender o carro na concessionária é uma coisa, se você vai lá no site é outra coisa, você vai comprar um apartamento, né? Isso acontece. O que acontece é que em negócios e produtos mais maduros, essa discrepância tende a ser muito menor, nem sempre, mas tende a ser muito menor do que ativos alternativos, um mercado novo, com um contexto completamente diferente, onde a discrepância é muito maior, né? E o ponto é como que a gente consegue trabalhar e é onde se ganha dinheiro também, né? Para os compradores, a simetria da informação se fala muito, né? E eu acho que
para trabalhar todos os envolvidos, um ponto de vista técnico, racional, né, com embasamento, a gente tenta levar essa visão dentro do estudo quando a gente fala do fluxo de caixa descontado, né? Então, para qualquer negócio, para qualquer investimento que se faz, na visão dos compradores, na maioria das vezes, é olhar o quanto que ele tem de dinheiro hoje, o quanto que ele se comprometeu a rentabilizar esse dinheiro com um terceiro ou com ele próprio, e como que ele vai, então, rentabilizar esse dinheiro. E aí, quando você traz a visão do fluxo de caixa descontado a uma taxa de retorno que não vai ser igual ao CDI, porque é o livre de risco Brasil, né? Vamos dizer assim, e vai ser alguma coisa maior, é o apetite de cada comprador. Para convencer os vendedores, e eu trabalho muito com isso, né? Não é uma questão de convencer, é uma questão de oportunidade, né? Se eu tenho algo e eu não estou precisando de dinheiro, eu posso esperar mais 10, 20, 30 anos, não vai fazer sentido eu vender para alguém que vai querer um retorno muito maior sobre isso. Então, não faz sentido vender. O que a gente vê muito são processos falimentares aqui, entrando bem no seu ponto, né? Que eventualmente estão há 10, a 20, a 30 anos acontecendo e, e ou não olham isso, ou não querem olhar, mas se está 10 a 20 a 30 anos, quem vai dizer que daqui um vai sair, né? E por que não, então, é melhor. E todo mundo já considerou aquela perda, né? Então, é melhor viabilizar, parar de briga, parar de gastar dinheiro com acessório, né? Um dinheiro acessório, e é melhor ter, né, um pássaro na mão do que dois voando, né? Talvez aqui é a expressão aqui mais popular para dizer é melhor eu ter um dinheiro agora e acabar com esse problema do que eu ficar carregando esse negócio por mais décadas, né? Que é o que a gente vê em muitos casos, né? Então, na perspectiva de quem está tomando conta daquele processo falimentar e tem ali algum ativo na mão e está lá parado e na discussão, é uma perspectiva, e aí, claro, que vai depender de uma comunhão ali de interesses da parte dos passivos, né? Dos credores, para se conseguir fazer. Mas, novamente, o processo de educação, de literatura, e o estudo tem muito esse viés, né? De trazer para mostrar que quem está comprando isso não é. E até alguns casos que mas não é o chutômetro de, eu vou te pagar 1% e ponto final, né? Mesmo porque os fundos, né, muitos deles também têm um racional por trás, também devem satisfação para investidores e precisam ter ali uma visão de técnica, né? Sobre o tema, né? Então, eu acho que essa questão do abrir mão é para oxigenar o mercado, é para fazer o negócio acontecer. E numa negociação, nenhuma das partes sai infeliz, né? Sempre alguém vai ter que ceder. E, e muitas vezes, quando a gente tem a visão do detentor daquele ativo que de fato não precisa do recurso, não tem o porquê vender, deixa lá, e não precisa do recurso, deixa lá. Agora tem aqueles casos que não precisam, mas que não querem mais saber, querem tirar aquilo da frente, quer limpar, né? Fazer o housekeeping ali do negócio. E para isso tudo acontecer, acho, de uma maneira harmônica, um outro ponto que você falou dentro da avaliação é você, né? Muitos casos que eu pego aqui, o vendedor fala: olha, eu tenho essa ação judicial aqui, tem 10 mil páginas, ou tem uma falência que tem, né, tem 15 anos de processo, e você consegue vender para mim, né? É assim, eu vou chegar a isso, vou virar para um fundo ou para um comprador e falar: olha, toma aqui 10 mil páginas para você ler. Cada hora que ele gastar ali vai ser um percentual a menos no valor, né?
Então, aqueles 8 pontos que eu coloquei de uma maneira certa de fazer uma venda, buscando aumentar o valor, é fazer um processo competitivo organizado. Você não vai falar com um, com dois, você vai falar com alguns, e levar as informações, de uma maneira organizada também, porque é como mais comum, né, quando a gente fala de um processo de M&A, de compra e venda. Quando você vai fazer a diligência, vai ver muito problema, o valor vai cair, ou talvez você não queira nem perder tempo para fazer a diligência em 10 mil páginas, né? Então, espero ter respondido aqui vários ângulos que eu anotei aqui, mas continua aqui nossa discussão e doutor Eronides, se tiver algum outro ponto adicional, também fique à vontade. Francisco, eu vou passar a palavra à doutora Gabriela, já agradecendo também os seus esclarecimentos. E, Euronides, fica à vontade depois da Gabriela, se quiser fazer alguma consideração, só apenas por conta do tempo, e eu vi que o microfone do Euronides estava mudo, então eu vou passar para a doutora Gabriela, diretora do Ibajude, e já agradecê-la, Gabriela, por toda a dedicação dentro do Ibajude neste ano. Então, muito obrigado, e com a palavra, Gabriela. Obrigada, nosso presidente Breno. Parabéns, Francisco, pelas explanações, pelas explicações. É um prazer aqui estar ladeado pelo Dr. Onides, nosso presidente Breno. Vejo aqui também a doutora Lívia Gavioli, qual mando um abraço. Rapidamente, pelo nosso curto tempo, eu queria perguntar, até puxando um gancho da pergunta do Dr. Eronides, qual o tempo médio para adquirir esses ativos dentro de um processo de falência? Existe essa estimativa no estudo de vocês? Vocês conseguiram dimensionar isso? Não fiz essa pergunta para os compradores, viu, Gabriela? Obrigado pela dica. E na próximo estudo a gente inclui essa pergunta também, né? De experiência aqui, de projetos nessa natureza, a gente a gente acredita que 3 meses é um tempo ideal para analisar o ativo, colocar ele no mercado, receber as ofertas e vendê-lo, né? Isso é para acontecer em 3 meses. Tem processo que é mais rápido, tem processo que é mais lento, mas, obviamente, dependendo, né, de aprovações ou dependendo ali de entendimentos, né? Mas esse o tempo, inclusive, né, quando a gente fala da nossa plataforma aqui para vender que a gente busca, né? Porque passou ali esses 3 meses, quem olhou já olhou, quem já fez uma oferta e, e se não chegou ali num comum acordo entre o comprar e o vender, ao menos que apareça um fato novo, né, um processo que andou ou algum fato novo que possa mudar. Se não teve apelo nesses 3 meses, é difícil, né? E é como um gelo, né? Como um gelo. Cada dia que passa vai derretendo um pouco mais e o valor vai se perdendo. Gabriela, Perfeito. Obrigado, Francisco. O Breno, agradeço. o Breno, Francisco, obrigado pelos seus esclarecimentos. A sua resposta foi realmente muito esclarecedora, e a gente sempre fica com essa dúvida, né? O quanto o mercado vendedor está maduro, compreende a lógica do mercado financeiro nesse tipo de crédito, né? Mas agora eu tenho uma outra dúvida, e já mais de ordem bem prática mesmo. Na visão dos compradores, né, dentro de um processo competitivo, qual o melhor processo competitivo, ou o processo competitivo de preferência, por exemplo, na aquisição desses créditos, né? A gente tem várias modalidades de venda na lei, né, do processo de falência. O mais usual é o leilão, né? Mas seria esta a melhor
forma de vender esses ativos no processo de falência para o mercado, né? Ou um outro modelo, como o Stalking Horse, seria o mais adequado. E isso é importante para a gente compreender, eu acho que para quem trabalha na área, isso é extremamente interessante, porque às vezes você vai sempre no mesmo, no leilão, né? E talvez esta não seja a melhor opção. Quando eu coloquei ali no primeiro slide dos avanços legislativos, né, o Stalking Horse era o que eu tinha mais aqui para a nossa discussão. Era algo que realmente fez com que as coisas acontecessem e que a favor aqui desse mercado. Obviamente que tem outras discussões quando a gente fala de crédito do consumidor, na venda de créditos de carteiras pulverizadas, se pode cobrar depois de 5 anos, né? Tem outras discussões também relacionada. E respondendo aqui, ou tentando responder o seu ponto, eu acho que depende, né? Vai depender do contexto, da situação. Acho que o Stalking Horse sempre vai se empoderar com aquela possibilidade de a gente conseguir ter o engajamento de alguém para fazer a diligência, para fazer a visão e alguém que entre firme ali no negócio para fazer o negócio acontecer, né? Então, eu acho que depende de cada um dos casos, e que bom que a gente tem agora ferramentas, né? E cada vez mais, né? Ferramentas para que a gente possa fazer com que as vendas aconteçam, né? E eu acho que quando a gente mergulhou mais nesse assunto nos últimos anos e resolveu investir na plataforma, né? Era muito por isso também, né? Ter uma plataforma exclusivamente para direitos creditórios, né? Então não tem venda de outros tipos de ativo fixo, não, é crédito podre, contrato, discussão judicial, processo, né? Muito a pedido dos compradores, porque não é algo fácil para os compradores buscarem oportunidades, e ao mesmo tempo a gente não foi a pedido dos vendedores, mas a gente vendo essa carência dos vendedores terem um local, né, seguro, organizado, para conseguir e especializado naquilo, né, para buscar fazer, né, monetizar dinheiro que está esquecido lá no balanço, né? Obrigado. Na verdade, eu quero aqui já aproveitar para agradecer a todos em razão do nosso tempo. Infelizmente, a plataforma também tem tempo e todos aqui com suas tarefas, suas responsabilidades, mas eu quero de coração agradecer você, Francisco, por ter feito primeiro todo esse estudo, todo esse projeto. A gente já vem conversando há alguns meses. Agradecer ao Ibajude, doutora Gabriela, doutor Eunides, por apoiarem nesta manhã e participarem efetivamente do evento, com brilhantes colocações. Agradecer todos os participantes, eu vejo aqui inúmeros amigos e amigas que atuam também no mercado financeiro, administradores judiciais, doutora Lívia, como foi citada, doutor João Otávio, eu vejo Gabriel Jurca, enfim, grandes amigos aqui, e avisá-los, né, das nossas programações para o próximo ano. O Ibajude, nós iremos realizar em maio, no dia 13 de maio, um evento em São Paulo sobre ativos. Bem do que a gente está discutindo hoje, faremos esse evento presencial em São Paulo. Temos o nosso congresso, o 7º Congresso Internacional, já com data marcada para dia 13 e 14 de novembro. 2 cursos internacionais lançados, e além dos nossos seminários nos tribunais dos estados. Então, para todos já se organizarem, todas essas informações estão nas redes sociais do Ibajude, no site, e também podem entrar em contato comigo para nos vermos presencialmente nos próximos eventos. E aí, Francisco, fica aqui meu carinho, meu agradecimento especial a você e toda a sua equipe por disponibilizar todas essas informações para nós. Então, só o meu agradecimento a todos vocês. Obrigado.
Muito obrigado, viu, Breno? Muito obrigado aí a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês. Aí, agradecer o Jorge também, né? Pela, pela possibilidade aí de interação com vocês. E vamos nessa. Nos vemos em março, se der tudo certo. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Posso sair, tá?